Certo. Bom, bom dia. Eu tive um problema técnico aqui. Meu link de acesso simplesmente desapareceu. E só agora que resolveram. Bom, então vamos retomar o assunto que eu estava falando na aula passada. Só falta um tópicozinho, que é sobre a imunofluorescência, tá? Em relação à imunofluorescência, os testes, né, que nós realizamos na rotina laboratorial são testes em que requer exatamente pessoas devidamente treinadas, que entendam de como manusear, de como realizar esses testes, porque como nós estamos trabalhando com fluorescência em si, né, a pessoa ela precisa passar por um treinamento, então é preciso de uma mão de obra especializada para poder trabalhar com esse tipo de assunto, com esse tipo de técnica. E da imunofluorescência, nós temos dois tipos de técnicas que nós aplicamos no laboratório. Nós temos a imunofluorescência direta e a imunofluorescência indireta. E por que a gente precisa ver sobre a imunofluorescência especificamente? Porque eu tenho alguns testes dentro da rotina laboratorial que eu preciso pelo menos ter a ideia do que é a fluorescência, do que é a imunofluorescência, para poder entender algumas coisas. Um bom exemplo em relação à aplicação desse tipo de teste ou desse tipo de técnica são os exames para a parte de diagnóstico de doenças autoimunes. Então, o diagnóstico de FAM, PANCA e outros tipos de marcadores muito utilizados na parte de doenças autoimunes baseado justamente na interpretação da imunofluorescência. Então, por isso que quem quer trabalhar com essa parte de doenças autoimunes, então precisa entender a importância da imunofluorescência para que possa interpretar de forma correta. Interpretar no sentido de que aquilo que você está observando como fluorescência realmente é caracterizado pela doença ou se é algum tipo de artefato que também pode estar interferindo nessa leitura, nessa interpretação. Então, por isso que é um treinamento mesmo cuidadoso, minucioso, para que a pessoa, no final, ela possa fazer uma interpretação segura do que ela está observando em relação à imunofluorescência. Tá? Então, quando a gente fala, ou quando eu falo sobre imunofluorescência, de fato, eu estou falando sobre conjugados. Então, é a mesma ideia dos conjugados que a gente utiliza para os testes de ELISA, né? Os conjugados nada mais são do que anticorpos ou antígenos, aí vai depender do teste do que eu quero exatamente procurar no exame, e esse anticorpo ou esse antígeno, ele vai estar ligado, conjugado com alguma coisa. No ELISA, ele vai estar ligado a cromógenos, para dar justamente aquela cor, para a gente poder visualizar aquela cor, se realmente é um positivo ou negativo. E no caso da imunofluorescência, essa ligação desses anticorpos ou desses antígenos vão estar ligados a fluorocromos. Então, os fluorocromos são moléculas em que tem essa capacidade de que ela consegue absorver a luz, então você tem um microscópio específico, já que eu estou trabalhando com imunofluorescência, né? Então eu tenho um microscópio específico em que ele vai incidir uma luz em cima desse fluorocromo. Esse fluorocromo ele vai ter a capacidade de absorver essa luz que está sendo incidida nele, né? E ao mesmo tempo que ele absorve a luz, para a gente poder visualizar essa reação de antígeno e anticorpo através da fluorescência, então esse fluorocromo ele acaba emitindo uma luz, só que essa luz ela tem uma energia baixa para a gente poder observar. Então, ao mesmo tempo que esse fluorocromo ele consegue absorver essa luz, ele também emite essa luz, só que essa emissão de luz ela tem uma baixa energia, uma quantidade de energia bem baixa, que aí a gente consegue diferenciar, teoricamente seria desse jeito, né? Teoricamente a gente consegue diferenciar e poder visualizar se naquela reação ou nessa reação tem a presença do antígeno ou se tem a presença do anticorpo. Então, a técnica em si, ela precisa ser executada com todo cuidado em relação ao seu passo a passo, para justamente a gente não ter a influência do ambiente do trabalho,
para não justamente prejudicar a ação do fluorocromo. O que eu quero dizer? O local que a gente trabalha em relação à imunofluorescência é um local em que a luz em si, ela é uma luz, a luz do trabalho é uma luz mais baixa. Então, ela não tem exatamente... Opa, vocês estão conseguindo me ouvir? Só essa pergunta aqui, que a Milena fez uma pergunta se o áudio está funcionando. Ou sou eu que estou falando baixo, né? De repente pode ser isso também. Tá? Então, quando a gente trabalha com a parte de imunofluorescência em si, a gente precisa observar o ambiente que a gente está trabalhando. Então, não pode ser tipo aqui a sala de aula, né? Essa luz linda e maravilhosa que todo mundo consegue ver com muita clareza. No local que a gente está trabalhando com essa parte de fluorocromo, não pode ser um ambiente assim muito bem iluminado, porque até mesmo a luz fluorescente ela vai influenciar diretamente na qualidade do teste. Então, eu preciso observar o meu ambiente para saber se ele está muito bem iluminado, se ele não estiver... porque a iluminação ela vai influenciar. Eu tenho que executar o teste de forma cuidadosa para que nenhum passo a passo eu perca esse passo a passo ou eu confunda alguma coisa em relação à execução da técnica, que aí eu já vou estar perdendo justamente a ação desse fluorocromo. Então, por isso que são cuidados mínimos, são pequenos detalhes na técnica da imunofluorescência que acaba justamente que pode determinar uma baixa qualidade na interpretação do resultado, tá? E aí nós temos dois tipos de imunofluorescência, como falei. Nós temos a imunofluorescência direta e a indireta. A diferença entre elas é justamente porque a direta nós temos uma ligação realmente direta, então eu posso utilizar, por exemplo, um anticorpo especificamente. Ela é muito comum a gente utilizar um anticorpo conjugado com esse fluorocromo. Esse anticorpo ele se liga à superfície de células, então a imunofluorescência a gente utiliza muito, pelo menos a direta, na identificação de tecidos especificamente, para saber se tem algum tipo de alteração no tecido, se ele expressa algo diferente ou não. Então, a gente utiliza muito a imunofluorescência direta. O problema é que a imunofluorescência direta, ela pode apresentar algumas desvantagens, que é justamente em que eu preciso utilizar basicamente um anticorpo específico para poder identificar uma alteração específica, um antígeno específico. Então, essa é a minha grande limitação em relação à imunofluorescência direta, porque eu preciso de anticorpos muito bem específicos, anticorpos conjugados, esses anticorpos muito bem específicos para poder identificar antígenos específicos. Então, isso limita bastante. Então, imagine eu ter uma vasta gama aí de anticorpos específicos para poder estar utilizando a imunofluorescência direta. Ela é utilizada? Ela é utilizada, não muito na parte do diagnóstico, mas para a área da pesquisa ela é muito bem utilizada, porque aí a gente precisa realmente desenhar anticorpos específicos para poder trabalhar com tecidos específicos ou expressões específicas. Então, o anticorpo ele acaba auxiliando muito nesse sentido. Tá? Mas na parte do diagnóstico em si, a gente utiliza muito pouco a imunofluorescência direta. No caso, no diagnóstico, a gente acaba utilizando a imunofluorescência indireta, pelo fato de que a indireta, ela aumenta a minha sensibilidade e especificidade do teste. Então, por isso que a gente, no diagnóstico, a gente acaba dando preferência à imunofluorescência indireta. E nesse caso, na indireta, então eu também vou utilizar, como está mostrando na figurinha, por exemplo, um anticorpo específico, um anticorpo primário, que é específico, para poder identificar antígenos específicos, só que na hora de eu utilizar o conjugado em si, que é um anticorpo ligado ao fluorocromo, esse anticorpo ele pode ser bem mais amplo na sua utilização, porque eu vou utilizar para que reconheça a porção FC da imunoglobulina, especificamente. Então, a aplicação dele, de fato, da técnica da imunofluorescência indireta, ela acaba sendo largamente utilizada na rotina laboratorial, porque você tem essa facilidade em utilizar esses conjugados
até mesmo conjugados comerciais, porque eles vão identificar justamente a porção FC dessa imunoglobulina. Então, a única diferença ou o único tipo de, talvez, de desvantagem, ainda assim, a imunofluorescência indireta, ela ainda tem desvantagem, que é justamente você utilizar anticorpos específicos para poder identificar esses antígenos. Mas em relação às duas técnicas, a indireta ela acaba sendo muito amplamente utilizada na área do diagnóstico. Aí eu tenho, da imunofluorescência, nós temos técnicas para utilizar na identificação de doença de Chagas, de sífilis, alguns tipos de bactérias nós utilizamos para poder identificar se tem ou não algum tipo de alteração. A imunofluorescência indireta, essa sim, a indireta, ela é utilizada no diagnóstico das doenças autoimunes, quando eu preciso identificar alterações celulares e intracelulares. Intracelulares, aqui eu me refiro justamente a alterações em relação à parte do núcleo, especificamente da célula. Então, ela acaba sendo muito bem utilizada nesse ponto aqui. Tá? Da imunofluorescência, a única coisa que eu precisaria falar a mais para vocês é em relação a um teste que nós utilizamos, que é o FTA-ABS, só para poder fazer a comparação com um teste que eu falei na aula passada sobre o VDRL, né? Em relação ao VDRL, então o FTA-ABS, ele utiliza a imunofluorescência indireta, então ele acaba sendo muito mais específico. A gente diz que ele é um teste treponêmico porque ele identifica anticorpos anti-treponema pálido. Então, ele é considerado como um teste padrão ouro dentro do Ministério da Saúde, até mesmo do Ministério da Saúde, porque caso aconteça algum tipo de interpretação ou dúvidas em relação ao VDRL, então é recomendável pelo próprio Ministério da Saúde, em que se realiza uma contraprova para poder você verificar esse resultado. Então, o que você pode utilizar como teste para poder verificar esse tipo de problemas é justamente o FTA-ABS. E aí, no FTA-ABS, você pode utilizar tanto soro como um plasma, porque você vai ter que pesquisar a presença desses anticorpos antitreponema pálido, desses anticorpos específicos, para a gente poder utilizar são lâminas em que a gente vai colocar o soro, vai colocar um anticorpo para poder reconhecer um antígeno treponema pálido e um conjugado para poder fazer a revelação se esse paciente tem ou não esses anticorpos específicos. Então, entre os dois, o FTA-ABS, claro, ele é muito, muito melhor para poder ser utilizado no diagnóstico de sífilis. Porém, como é uma técnica em que eu preciso de microscópio específico, microscópio para imunofluorescência, eu preciso de mão de obra especializada para poder realizar esse teste e fazer a leitura, então ele não é utilizado em todos os laboratórios. Então, eu tenho laboratórios de referência para eu poder utilizar essa técnica especificamente. De modo geral, é assim que funciona nos laboratórios. Então, a gente tem uma gama de exames básicos para a gente poder colocar para funcionar, para poder realizar. E aí, quando tem exames específicos, a gente tem um laboratório de referência, um laboratório de apoio para poder enviar essas amostras e nós termos esses resultados. É o que acontece justamente com a FTA-ABS, não só a nível da saúde pública, mas também a nível de saúde particular, privada. Tá? Então, nós temos também esse mesmo sistema. Então, a maioria dos laboratórios aqui realizam a VDRL, e aí, quando precisa de um exame específico, como o FTA-ABS, então eles têm um laboratório de apoio para poder enviar a amostra e obter esse resultado. Economicamente falando, para o laboratório acaba sendo muito melhor dessa forma, quando ele trabalha desse jeito. Aqui é só para esquematizar justamente o que é, como é que é feito todo esse esquema, né? Porque eu preciso seguir todo um passo a passo. Então, nas lâminas, então são lâminas de vidros, são lâminas que já estão ali fixadas na lâmina justamente o treponema pálido. E aí, se a pessoa realmente ela tem sífilis, então ela tem anticorpos específicos contra o treponema pálido. Então, eu vou utilizar a amostra do paciente, colocar nessa lâmina, esperar, incubar, fixar por um período mais ou menos, se não me engano, são 5 minutos,
para poder fazer esse processo de fixação. E aí depois você acrescenta o conjugado, que é um anticorpo, que vai reconhecer a porção FC, que já vai estar marcado com um fluorocromo. E aí você vai esperar um tempinho também reagir. Tudo isso você vai realizar num ambiente de baixa intensidade de luz. Você ainda tem um local específico para poder colocar essas lâminas, que vai deixar o ambiente mais escurinho, para justamente não ter influência da iluminação do local. E ao final de passar, eu acho que quase 10, 15 minutos de reação, aí você vai para o microscópio fazer a leitura especificamente de cada pocinho, porque cada pocinho equivale a um paciente, basicamente isso. Tá? Então aqui é só para demonstrar justamente isso aqui. Então são essas lâminas de vidro, vocês estão vendo aí na figurinha, que fica justamente essa bolha imensa, porque a gente coloca o soro, depois a gente coloca mais o conjugado, então fica essa bolha imensa. Então tem que ser realmente um negócio feito de forma muito correta, para que essa bolha não acaba não se espalhando e contaminando o resto dos outros pocinhos. Então uma lâmina de fato de vidro, ela não é cavada nem nada, é só uma lâmina de vidro que você tem delimitações para poder fazer essa reação. E ao final você vai observar no microscópio justamente essas reações da imunofluorescência. Então aqui ao lado eu coloquei justamente essas outras reações que se pode aplicar justamente, não a técnica do FTA-ABS, mas a técnica da imunofluorescência indireta. Então aqui nós temos o FTA-ABS da sífilis e ao lado nós temos aí doença de Chagas, toxoplasmose. E os que estão aqui em cima, ANCA, anti-DNA, ANAP2, são todos marcadores que são utilizados para o diagnóstico das doenças autoimunes. E cada um deles vai me dizer um resultado especificamente. Tá? Então, aqui, a maioria deles são para identificar se tem algum tipo de alteração em relação ao núcleo especificamente. Tá? Esses três aqui, a ANAEP, a anti-DNA e o ANCA. Que o ANCA é como se fosse um teste de triagem para as doenças autoimunes. Aí, quando ele dá um resultado positivo na imunofluorescência indireta, aí você faz exames mais específicos para poder determinar, em relação a esses exames específicos, qual o tipo de doença especificamente que está relacionada com aquele paciente. Para quem quer trabalhar com isso aqui, com essa parte de imunofluorescência, especificamente com doenças autoimunes, eu tenho poucas pessoas que trabalham com isso, e a grande complicação é que é a questão da interpretação desse negócio aqui. E quem entende muito bem sobre isso é o professor Davi Bichara, que vocês já viram, já ouviram alguma palestra dele. Se ainda não viram sobre doenças autoimunes, eu recomendo que vocês procurem, porque o cara entende e muito bem disso aqui. Ele é a nossa referência no estado em relação à interpretação da imunofluorescência para esses testes especificamente. Tá? Eu coloquei na plataforma semana passada, uma atividade, um caça-palavras para vocês fazerem sobre esses testes da imunofluorescência. Em relação à prova, imunofluorescência não vai cair, até porque fica muito em cima para poder cair o assunto referente a isso. Então, o que vai cair? O resto, tá? Vai cair, vai ter, na verdade, sobre a biossegurança, coleta de sangue venoso, imunocromatografia, aglutinação direta e aglutinação indireta, que é isso aqui. Tá? Então, vou aproveitar um momento já para iniciar justamente essa revisão para vocês, que eu acho que é importantíssimo, pelo menos a gente conseguir ver alguns detalhes ou alguns pontos importantes para a prova. Do exercício que eu passei para vocês, do Google Formulário, para cada exercício, um exercício que eu passei sobre biossegurança e outro sobre coleta de sangue, naquela
lista de exercícios lá, pelo menos 2 questões, no meio dos exercícios, 2 questões caíram em prova. Tá? Só para vocês terem aí uma noção, né, do que mais ou menos eu posso cobrar na prova. Bom, para a prova especificamente, né, o que é que eu preciso falar sobre biossegurança? Eu não vou falar tudo de biossegurança, mas eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente precisa sempre observar. Que quando a gente trabalha com biossegurança, né, então a gente precisa sempre lembrar que a biossegurança é uma ferramenta importante para a nossa área, a área da saúde, com o objetivo de prevenir, controlar, reduzir ou até mesmo eliminar todos esses riscos em que nós estamos expostos. E aí a gente fala de risco, nossa, tem vários tipos de risco, né? Risco físico, químico, ergonômico, risco de acidentes. Então, esses riscos em si é que a gente chama de saúde ocupacional. Então, o que a biossegurança ela veio para justamente minimizar ou reduzir o máximo desses comprometimentos em relação à saúde ocupacional. Então, quem trabalha na área da saúde especificamente, então a pessoa está sempre exposta a algum tipo de risco. Então, a biossegurança é justamente para mostrar, olha, você está trabalhando nesta área, neste setor, ok, esses são os riscos que você está aqui exposto, e aí nós temos essas medidas específicas para poder justamente minimizar, reduzir ou eliminar totalmente a esses riscos para que o trabalhador ele possa exercer a sua função, a sua atividade com a maior segurança possível. E para a gente poder executar a nossa atividade, nós precisamos, além de EPIs, nós precisamos também observar a presença de EPC. Então, EPI são aqueles equipamentos de proteção individual. Então, eu tenho que ver, de acordo com o local que eu trabalho, quais são os EPIs necessários para poder trabalhar. Eu preciso de jaleco, touca, luva. Ok, beleza. Eu preciso só disso para poder trabalhar? Então isso é o suficiente para garantir a minha segurança? Então é o suficiente. Então, ok, então vou ficar com essa parte que é o suficiente. Dependendo do local, você pode precisar de muito mais. Então, você vai precisar, por exemplo, além do jaleco, de mais uma proteção, um capote ainda por cima do jaleco. Você pode precisar de propé, você pode precisar de óculos, óculos de proteção, você pode precisar de viseira. Então, de acordo com o setor, de acordo com o local, de acordo com o risco que o trabalhador está sendo exposto, então você tem um aumento da quantidade desses equipamentos de proteção individual. Lembrando que os equipamentos de proteção, tanto faz o individual quanto o coletivo, eles são considerados como barreiras de contenção, tá? Então, como barreira, então eles acabam protegendo mais a vida ou a saúde do trabalhador e também a questão do comprometimento do meio ambiente, da saúde animal ou até mesmo outras pessoas que estão no mesmo local de trabalho. Então, a gente precisa sempre observar quais são esses equipamentos, esses EPIs específicos para cada local em que você vai trabalhar especificamente. E os EPCs? Como são equipamentos de proteção coletiva, então é a mesma coisa, eu preciso observar dentro do setor que eu estou, do local de trabalho, quais são os equipamentos. Os básicos que a gente precisa ter, ou pelo menos observar se tem ou não, é justamente a presença do extintor, o lava-óleos, o chuveiro de emergência. Então, esses 3 aqui são cruciais, são os básicos que eu preciso ter no meu local de trabalho. Caso aconteça algum tipo de acidente, então eu posso, ou pelo menos tentar resolver através desses 3 itens. Mas claro que, dependendo do local, eu posso ter muito mais. Então, se eu estou trabalhando num local que eu estou mexendo com produtos químicos, aí eu vou precisar, além desses 3, eu vou precisar de uma cabine de exaustão para poder manipular esses produtos químicos. Além disso, eu ainda estou manipulando amostras biológicas. Ok, além disso, eu ainda vou precisar de uma cabine de segurança biológica para poder fazer a manipulação dessas amostras. Então, de acordo com o local, gente, então eu preciso observar quais são os EPIs e quais são os EPCs necessários ou básicos para poder começar os meus trabalhos. E eu sempre tenho que pensar, esses equipamentos são são barreira de contenção. Então, eles são cruciais para a gente poder trabalhar. Sem eles, fica muito difícil mesmo.
E aí eu falei para vocês sobre os riscos, né? Então nós temos esses 5 tipos de riscos. Todos esses riscos dentro da biossegurança são compreendidos como requisitos ou base para a saúde ocupacional, ou seja, isso está ligado diretamente à atividade, ao trabalho em si. Então, nós temos, como profissionais de saúde, pelo menos tentar identificar esses riscos em que nós estamos expostos. O que significa risco físico, risco químico, risco biológico, ergonômico, risco de acidente. Então, risco físico não é só a questão de equipamento, por exemplo, que ele está com um fio descascado, a fiação está aparecendo. Não, é muito mais. Se você está trabalhando num local em que você tem um equipamento que ele é extremamente barulhento, aquilo ali é um risco físico, porque aquele barulho, com o tempo, ele pode trazer algum tipo de prejuízo à saúde ocupacional do trabalhador. Então, é importante a gente identificar esses possíveis riscos. E é importante também que tenha aquele mapa para poder a gente identificar dentro do local de trabalho, aquele mapa de riscos, para a gente poder justamente situar quais são esses riscos que eu tenho aqui. Como a gente trabalha na área de laboratório, risco biológico, então, nem se fale, ela está como top priority para a gente poder sempre ter o máximo de cuidado na manipulação dessas amostras. Até mesmo vocês que estão indo para o LAC, vocês pensam, é uma amostra do meu amigo aqui, do meu colega. Sim, é amostra biológica, então você tem que manipular essas amostras biológicas de luva. Tá? É importante a gente sempre observar a presença desses riscos em que os locais de trabalho sempre nos proporcionam, ou nos mantém expostos o tempo todo. E isso é importante para nos mantermos em alerta, nunca baixar a guarda. É o que acontece com as pessoas que trabalham 10, 15 anos no laboratório. Eu sempre fiz desse jeito e nunca aconteceu nada comigo. Ok, ótimo, beleza. Mas nessa porque nunca aconteceu ao longo desses últimos 10 anos que você vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Né? Vai que naquele dia justamente aconteça um acidente de trabalho grave. Isso pode acontecer. Então, a gente precisa sempre estar monitorando e sempre mantendo, né, a segurança em alerta para evitar que aconteça esses riscos ou algum tipo de acidente no local de trabalho. E quando a gente trabalha... Você está errado aqui. E quando a gente trabalha com esses riscos e tudo mais, no local de trabalho, na área de saúde, a gente sempre está produzindo resíduos na área da saúde. Então, resíduos de serviços de saúde, RSS. E com isso, nós precisamos justamente ter não só a classificação desses grupos de risco, então identificar o que é risco físico, o que é risco químico, o que é produto desses produtos químicos resultantes justamente da manipulação de amostras, de equipamentos. Então, qual é o destino exatamente que eu vou dar para esses resíduos que são produzidos na área da saúde? Então, por isso que nós temos uma legislação específica. Aqui no slide está errada, ela é antiga, essa 306, tem uma mais atual, a RDC 222 de 2018, em que ela substitui vários tipos de normativas que existiam antes, até mesmo ela entra um pouco mais, ela puxa a CONAMA em relação à questão do meio ambiente, então ela é bem mais ampla nesse sentido, em que a função dessa RDC, dessa legislação específica, é destinar o seguinte: olha, vocês que trabalham na área da saúde, né, que vocês estão produzindo algum tipo de resíduo, qual é o destino que vocês vão dar especificamente a esses resíduos? Né? Como é que vocês vão acondicionar? Como é que vocês vão separar esse material? Como é que vocês vão fazer essa identificação? Como é que vocês vão tratar esse material? Quem é que vai dar o tratamento? Você vai ter alguma empresa específica que vai fazer o armazenamento, ou até a coleta, ou até mesmo a disposição final, destino final desse tipo de material. Então, isso precisa estar muito bem descrito no POP, Procedimento Operacional Padrão. Então, ele que vai estar descrito não só sobre o gerenciamento dos resíduos de saúde, mas o POP ele vai estar presente também em todos os setores, porque ele precisa descrever tudo o que acontece no setor.
Então, na parte de gerenciamento de resíduos, então o POP vai estar lá descrito quais são os tipos de riscos que o laboratório apresenta, quais são os possíveis resíduos que cada tipo de risco ele vai estar apresentando e colocar todos esses detalhes. Como é que o laboratório vai fazer essa agregação? Como é que o laboratório vai condicionar, identificar, transportar? Se o laboratório vai fazer algum tipo de tratamento para eliminar ou não? Como é que vai fazer o armazenamento? Em que ponto vai estar específico esse armazenamento? Por quanto tempo? E depois, vai ter uma empresa. Qual é essa empresa que faz, então, esse processo de coleta? E, dependendo do que o laboratório produz, o que o laboratório vai fazer como destino final daquele produto, daquele resíduo especificamente? Então, isso aqui, gente, sobre gerenciamento de resíduos, tem laboratório que ele até exige, olha, você vai trabalhar com isso? Ok, então você precisa fazer um curso específico sobre gerenciamento de resíduos, porque é algo que precisa de ter o tempo todo uma atualização em relação a esses resíduos. Lembrando que a gente sempre tem o quê? Testes novos, técnicas novas, testes novos, equipamentos novos. Então, como a gente sempre está o tempo todo em contato com esses equipamentos, esses testes, e eles estão produzindo resíduos, então a gente precisa também estar se atualizando em relação a esse gerenciamento desses resíduos especificamente. Sobre a classificação desses resíduos, então nós temos 5 grupos, grupo A, B, C, D e E, que de acordo com o que o laboratório trabalha, então a gente precisa identificar o que é cada grupo e para cada grupo pensar justamente em todo esse processo, né, de acondicionamento, transporte, coleta e destino final. Então, o grupo A, a gente trabalha com a parte dos resíduos biológicos, grupo B, resíduos químicos, grupo C, produtos radioativos, grupo D, resíduos comuns e o grupo E, os perfluorocortantes. Para a área de laboratório clínico, o único tipo de resíduo que a gente não produz é o grupo C, que é o grupo radioativo. Mas o resto, a gente está sempre produzindo esse tipo de resíduo, sempre. E aí, por isso, que a gente precisa de um POP para poder justamente identificar esses resíduos e ver qual vai ser o destino final para cada resíduo. Para vocês terem uma ideia, essas empresas que vocês observam aí de coleta de produto hospitalar, por exemplo, para perfluorocortante, né, que vocês observam que a gente tem aquelas caixinhas amarelas para poder depositar o material perfluorocortante. Dependendo do local, a maioria das empresas, na verdade, essas empresas, elas pesam a caixa. Então, tipo, a Examais, por exemplo, a Examais, então ela tem um contrato com uma empresa para fazer justamente a coleta dessas caixas do material perfluorocortante, e aí a empresa, ela pesa as caixas para poder saber qual é o peso final. Digamos, durante a semana, a Examais produziu 1 tonelada desse material perfluorocortante. Muito, né? Um absurdo. Mas vamos colocar esse absurdo aí. Digamos, ela trabalha com isso, 1 tonelada. Dessa 1 tonelada, a empresa coloca, olha, por cada quilo de material perfluorocortante, a empresa tem que pagar, sei lá, R$120 por cada quilo. Então, imagine quanto não deve pagar por 1 tonelada desses resíduos. Tá? É meio absurdo, né? Mas é dessa forma que as empresas trabalham, porque elas precisam, além de fazer a coleta, então elas precisam fazer toda essa parte do tratamento e o destino final desse material, que geralmente o destino final, o tratamento e o destino final é a incineração desse material. Bom, ainda sobre a questão da biossegurança, ainda temos a segurança do trabalhador, que ela está embutida na questão da biossegurança, porque, como eu falei para vocês, nós estamos expostos a esses diferentes tipos de riscos, tá? E são esses riscos especificamente que precisa ter justamente uma normativa que precisou, para falar a verdade, ter uma normativa específica para trabalhar sobre a segurança do trabalhador na área da saúde. Então, tanto aquele que está trabalhando diretamente com os pacientes, como aquele que trabalha indiretamente, como no RH, o pessoal da limpeza, de serviços gerais. Então, todos eles se enquadram justamente nessa segurança do trabalhador, nessa NR32. Se vocês procurarem na internet sobre essa NR32, vocês vão ver que ela é extensa, tem muita coisa.
Então, dessa NR32, então, aqui, na verdade, ela fala muito sobre a questão dos riscos biológicos, químicos, porque são dois tipos de riscos em que pode provocar problemas sérios de saúde para o trabalhador. Então, dentro de riscos biológicos, por exemplo, é obrigatório que todas as pessoas que trabalham na área da saúde tenham as vacinas em dia, atualizadas. Então, essas vacinas básicas, como antitetânica, febre amarela, hepatite B, tríplice viral, até mesmo da vacina da gripe. Então, são vacinas obrigatórias para quem trabalha na área da saúde, para justamente minimizar esses riscos, porque como a gente está trabalhando o tempo todo com material biológico, você não sabe exatamente a procedência, ou você não sabe exatamente o que o paciente tem, então é melhor você ter algum tipo de garantia em relação à sua saúde, e a melhor forma de garantia é ter justamente a carteira de vacina atualizada. Em relação aos riscos químicos e radiações ionizantes, depende muito do setor, do local em que o trabalhador está inserido. Então, se ele trabalha num local que há manipulação muito grande de produtos químicos, então ele precisa, além de todos esses equipamentos de proteção individual, essas pessoas ainda precisam passar por exames periódicos. Quem está exposto a risco biológico não precisa? Precisa também. Tá? Então, aqui fala muito sobre a exposição a esses riscos, da importância em se realizar exames periódicos nos trabalhadores para saber se essa exposição a esses riscos estão provocando algum tipo de alteração na saúde dessa pessoa, falando sobre também de resíduos. Então, é muita coisa que fala. Não está ouvindo, Larissa? Será que eu estou falando baixo, gente? Olha, me avisem, pelo amor de Deus. E agora, Larissa, está me ouvindo? Larissa? Falem aí, pelo amor de Deus. Tá? Então, aqui nessa NR32, eu acho que também porque a internet aqui ela está muito instável, ela está o tempo todo assim mostrando a mensagem que está instável. Eu acho que isso também deve estar prejudicando o áudio de vocês, tá? Então, aqui fala, nessa NR32, ela é bem extensa, então ela fala muita coisa sobre justamente a segurança do trabalhador na área da saúde. Quem trabalha de forma direta e indireta, então precisa dar uma lida sobre essa NR32. Professora, vai cair alguma coisa sobre essa NR32 na prova? Deixa eu ver, a prova de vocês já está cadastrada, tá? Não tem nada sobre NR32. Consulta aqui o HD. Não tem. Não tem. R32. Tá? Mas eu estou falando sobre ela porque, como vocês estão já trabalhando entre aspas, né, fazendo estágio lá no LAC, então é importante que vocês tenham conhecimento dessa NR32 e que vocês comecem a ver a questão da vacina de vocês. Olha a carteira de vacina, vejam se a carteira está, tá? Porque como nós estamos de frente a essa pandemia, então eu quero evitar que vocês tenham algum outro tipo de doenças no local de estágio. Então, é importante que vocês observem como é que está a carteira de vacina de vocês. E aí vocês vão atualizando. Precisa atualizar tudo de uma vez? Não, vai atualizando devagar e tudo mais. Mas é importante, tá, que mantenham a carteira de vocês atualizadas, porque quando vocês finalizarem o curso, vai que de repente apareça uma proposta de trabalho. Aí, ok, beleza, vou começar a trabalhar. Aí você apresenta sua carteira de vacina e sua carteira de vacina está totalmente desatualizada. E aí eu coloco assim, olha, você só vai poder começar a trabalhar se você conseguir tomar a vacina e deixar sua carteira atualizada. Você corre desesperado atrás dessas vacinas. Então, é bom ir logo vendo o que você precisa ver de vacinas para a área da saúde, que são essas que eu falei, para você já começar a atualizar a sua carteira, tá? Então, a NR32 ela é importantíssima para a gente, porque
ela trata justamente sobre a saúde, segurança, tudo em relação ao trabalhador na área da saúde. Sobre coleta de sangue, na coleta de sangue, então nós temos assim várias variáveis, né? Eu preciso identificar que a coleta de sangue ela faz parte da fase pré-analítica. Então, para que eu tenha uma qualidade nos resultados do meu laboratório, então eu preciso que a coleta de sangue ela também seja satisfatória. E para isso eu preciso verificar vários tipos de variáveis pré-analíticas que vão influenciar diretamente não só na coleta, mas também na interpretação desses resultados. Então, eu tenho que considerar a variação cronobiológica, em que eu preciso identificar justamente essas variações do gênero, que eu tenho diferenças em relação ao sexo masculino e sexo feminino, em relação à idade, porque à medida que a gente vai envelhecendo, vai aparecendo as doenças subclínicas e elas vão influenciar diretamente nesses resultados. Posição, então se a pessoa está numa posição deitada, se ela está numa posição sentada, então diferenças de posição também vai influenciar diretamente nessa parte. Atividade física, nossa, vocês nem imaginam quanto que uma pessoa que faz atividade física, ela pode justamente comprometer o resultado especificamente, tá? E eu tenho o jejum. Eu tenho jejum, tá? O jejum aqui, ele acaba sendo muito importante, esse jejum, pelo fato de que o jejum em si, se não for muito bem explicado para a pessoa a questão, a importância do jejum, pode prejudicar justamente a qualidade desse exame. Então, vamos recapitular. O jejum normal que a gente precisa passar para as pessoas. Olha, o mínimo é de 8 horas. Ok, beleza. 8 horas é o tempo de jejum. Eu posso passar um pouco mais de 8 horas? Depende. Se for de glicose, por exemplo, o mínimo ideal é de jejum de 8 horas. Mas, além da glicose, eu tenho ainda a análise da parte de colesterol e triglicerídeos, então vou precisar de mais tempo. Então, vou precisar de 12 horas, tá? Para poder realizar esses exames. Ah, mas eu não tenho nem glicose, eu não tenho nada em relação a colesterol, nem triglicerídeos. Ok, qual é o mínimo, então, que eu vou precisar para fazer a coleta desses outros exames que eu vou precisar? O mínimo pode ser de 4 horas. Você tem dosagem de hormônio, você tem dosagem, por exemplo, das enzimas hepáticas, então você não precisa necessariamente de um jejum exatamente de 8 horas. 4 horas já é o suficiente para você poder realizar esses exames. E eu tenho um exame que não precisa de jeito algum de fazer nenhum tipo de jejum, que é a coleta para fazer o hemograma. Então, o hemograma é o único exame que não é exigido fazer jejum. Então, dá para você fazer hemograma qualquer hora do dia. Tanto que a pessoa, às vezes, acabou de tomar café, vou fazer já um hemograma. Não tem problema, porque ela não vai influenciar diretamente no exame em si, o hemograma. Mas aí eu estou falando do jejum porque as pessoas, elas entendem de uma forma que o jejum... Isso acontece muito com o idoso, né? Que ele interpreta do seguinte: eu janto 6 horas da tarde, então não vou comer mais nada, das 6 da tarde até a hora que eu vou fazer o exame. Ele chega no laboratório mais 9, quase 10 horas para fazer o exame, quase morrendo por conta do tempo de jejum que está extremamente prolongado. E aí chega no laboratório, olha, o senhor está com muito tempo com esse jejum prolongado, né? Está mais de 12 horas, 14 horas, 16 horas. Isso acontece muito quando pessoas vêm do interior para fazer exames aqui na capital, exames específicos. Então, isso acaba influenciando diretamente nesses exames, tá? E eu ainda tenho a ação de fármacos e alguns tipos de drogas de abuso. Então, todas essas variáveis, é importante a gente perguntar para a pessoa, até mesmo se você for coletar, você como futuro biomédico, for coletar do paciente, fazer, sabe, bater um bate-papo assim informal, como se você estivesse meio que, sabe, pegando amizade com o paciente. Na verdade, você está buscando outras informações, né, cavucando a vida da pessoa para poder achar alguma coisa de interessante que possa justamente influenciar no seu exame. Então, é importante a gente verificar todas essas variáveis em que elas vão realmente dizer ou comprometer ou até mesmo melhorar
a interpretação do exame que você está realizando no laboratório. Então, é importantíssimo a gente ter esse tipo de noção em relação a essas variáveis. Tá? E dentro da coleta, é muito importante nós identificarmos o que a gente quer fazer de exame e qual é o tipo de tubo que eu vou precisar. Então, eu coloquei aqui essa tabela em relação aos anticoagulantes. Dentre esses anticoagulantes, os mais utilizados é o primeiro e o segundo, se trata de sódio e o EDTA. O EDTA, na verdade, o EDTA ganha em relação a todos os outros. Porque a gente utiliza muito para fazer hemograma e vários outros tipos de exames que precisam justamente desse tubo especificamente. Então, é um dos tubos mais utilizados dentro da área da coleta. Fora, talvez, o EDTA e o tubo seco sem anticoagulante são os campeões que nós utilizamos no laboratório. Mas em relação a esses anticoagulantes, então eu preciso sempre gravar ou então identificar o seguinte: eu quero trabalhar com o que exatamente? Vou fazer hemograma? Qual é o tubo que eu vou utilizar? Esse aqui, que é o de tampa roxa, porque ele contém um anticoagulante específico, que é o DTA, que ele não vai alterar muito a morfologia das hemácias, então eu posso fazer o estudo na morfologia das células sanguíneas. Eu quero trabalhar exatamente com a parte da coagulação, eu preciso trabalhar com a coagulação. Então, eu preciso de um tubo ou de um anticoagulante que ele não vai influenciar diretamente nos processos da coagulação, no estudo dos fatores ou proteínas da coagulação. Então, eu vou utilizar esse tubo de tampa azul que contém o citrato de sódio. Eu preciso fazer dosagem, por exemplo, de metais pesados, como chumbo ou mercúrio. Então, eu preciso de um tubo seco? Precisa em alguns casos, mas em outros você precisa de algum tipo de anticoagulante para você manter esse metal pesado viável por muito mais tempo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei dosagem de chumbo. Então, eu vou dar preferência a um tubo que contém heparina, esse tubo aqui de tampa verde. Tem alguns laboratórios que eles compram tubos específicos para dosagem de metais pesados, que eles têm a tampa branca. E desses metais pesados, você tem cada um ele comporta em torno de 10 ml de sangue. E você precisa, sem brincadeira, de toda essa quantidade, porque o aparelho em si, ele suga, ele precisa de uma quantidade muito grande de soro para poder fazer a dosagem desses metais pesados. E sem falar que na rotina laboratorial nós temos a gasometria, que eu preciso muito da bioquímica. Eu preciso muito da heparina, tá? E aí, por último, eu tenho esse outro tubo que eu quero trabalhar somente com glicose. Eu quero só glicose, eu não quero mais nada. Em vez de eu trabalhar com um tubo de tampa amarela ou de tampa vermelha, que são tubos secos para poder obter o soro, então eu posso utilizar esse tubo de tampa cinza que contém o EDTA fluoretado, por conta do fluoreto, que ele acaba inibindo o processo da glicólise e ele mantém as moléculas de glicose viáveis por muito mais tempo, até acima de 12 horas. Então, ele consegue manter as moléculas de glicose viável por até 24 horas. Então, eu vou dar preferência a tubo como esse. Então, é importante a gente sempre lembrar que existem esses tubos com anticoagulante e sempre lembrar ou fazer a correlação qual é o sentido ou qual é o motivo de eu estar utilizando esse tubo para qual tipo de exame ou conjunto de exames que eu vou estar precisando realizar naquele momento. Até isso, se for uma pessoa que vai fazer a coleta, não é você. É um técnico. Ok, se é um técnico que está começando, então é importante você, como biomédico, explicar, olha, para esse conjunto de exames aqui, por exemplo, olha, vamos utilizar esse tubo aqui de tampa roxa, por isso, isso e isso. Esse outro conjunto de exames, nós vamos utilizar esse outro tubo com esta tampa, porque ele melhor se adequa para poder obter o material assim assado. Então, você vai explicar o porquê de estar utilizando cada tipo de tubo, por conta de cada tipo de anticoagulante. Então, você que tem esse conhecimento, que você vai precisar aplicar esse tipo de conhecimento para as pessoas, para a equipe, para que não tenha maiores problemas em relação à execução ou à qualidade desses exames. E, para terminar, por essa parte da coleta, então é importante também você entender a questão do acondicionamento e do transporte desse material. Então, o acondicionamento, então é importante você entender que se você está
recebendo as amostras que veio de um posto de coleta, então você precisa observar como é que foi feito esse acontecimento, como você está recebendo essas amostras. Essas amostras, elas vieram soltas dentro da caixa, então está tudo misturado, sangue misturado para tudo que é canto, né? A caixa em si, para fazer o transporte, ela tem que ser justamente isotérmica, então ela não pode sofrer muita variação de temperatura interna, ela tem que ser higienizável, ou seja, você fez o transporte, você tem como conseguir lavar essa caixa, e ela tem que ser impermeável, então ela não pode ser um transporte de uma caixa de papelão, né? Essas amostras, não dá, porque ela não acaba sendo permeável. Então, eu tenho que observar justamente as condições da caixa para poder fazer esse transporte em tempo hábil. E esse tempo hábil aí colocam geralmente de 4 horas. Do momento que fez lá a coleta até chegar no local para fazer a análise, tem que ser um tempo aí de 4 horas. Claro que nem sempre vai ser possível fazer esse tempo de 4 horas, por conta do trânsito, até acondicionar todo mundo, juntar todas as amostras, enviar tudo de uma vez. Então, isso acaba, justamente esse tempo, ele acaba alterando um pouco a qualidade desses exames. Mas é bom a gente, pelo menos, tentar manter o mais próximo possível desse tempo hábil aí, para que não ocorra tanta variação na interpretação desses resultados. Bom, agora, em relação à parte em relação a essa parte dos testes imunológicos, vocês receberam, eu enviei também para a plataforma, um documentozinho em PDF falando pelo menos o básico sobre todos esses testes. Tá? Então, a prova de vocês foi baseada justamente nesse material que eu enviei. Então, sobre os testes imunocromatográficos ou a imunocromatografia ou os testes rápidos em si, então esses testes eu falei muito que eles são utilizados, estão sendo utilizados em larga escala para a gente fazer pelo menos o diagnóstico rápido e a triagem, pelo menos dessas doenças, para poder dizer quem tem e quem não tem a doença, para poder fazer justamente não só um diagnóstico, mas para que eu tenha justamente um resultado muito mais confiável. Então, hoje os testes eles estão justamente nesse ramo da imunocromatografia, eles estão evoluindo muito mais rápido. Então, nós acompanhamos justamente a evolução desses testes rápidos com a Covid-19. Oi, Bruna, diga, você levantou a mão? Pode perguntar, hein? Tá. Sem querer, tudo bem. Tá certo. Acontece, tá? Então, assim, então vocês viram justamente essa evolução desses testes rápidos. Então, nós vimos a evolução em relação aos testes rápidos em relação à Covid. O único problema é que apareceram tantos testes rápidos para a Covid que alguns testes eles acabaram gerando assim a dúvida: será que ele realmente é bom? Alguns realmente eles apresentaram uma sensibilidade, uma especificidade bem abaixo do ideal. Tá? Lembrando que esses testes rápidos, eles não substituem os testes considerados de padrão ouro, como é o caso do ELISA, mas o seu emprego na rotina laboratorial, ele acaba sendo muito importante para a gente justamente fazer essa triagem, dizer quem é positivo, quem é negativo, quem tem e quem não tem a doença. Então, ele acaba sendo importantíssimo nesse sentido. Então, esses testes, eles foram pensados, desenhados, para a gente poder detectar uma coisa ou outra. Ou eu vou detectar a presença do antígeno, como é o caso, por exemplo, do HBsAg, um antígeno de superfície da hepatite B, ou eu vou estar utilizando para detectar um anticorpo, que aí de anticorpo eu tenho uma galera aí para poder estar utilizando, como sífilis, eu preciso, o teste para sífilis é anticorpo específico. HIV, tipo 1 e tipo 2, eu também tenho anticorpos específicos para poder identificar um ou outro. HCV, hepatite C, também é anticorpo. Dengue, eu também tenho anticorpo. Então, o que eu tenho muito mais de testes rápidos é para identificação de anticorpo em relação ao antígeno.
Isso acaba sendo importante para a gente justamente fazer essa triagem e para a gente poder interpretar o teste. Não é só executar, ok, deu positivo, deu negativo, beleza. Mas você, o que você está interpretando sobre esses testes especificamente? Por que é positivo e por que está dando resultado negativo? Então, essa é a grande diferença de você, como futuro biomédico, para poder interpretar esses testes. Não basta só executar do jeito como manda o fabricante, você tem que interpretar o que aquilo está querendo te dizer. Até mesmo para que, porventura, alguma coisa aconteça, digamos, o paciente está reclamando que não foi executado um resultado de forma de direito, não é aquele resultado, né, que isso acontece, então você vai lá explicar para a pessoa, olha, é assim que funciona o teste, ele diz se é positivo ou se é negativo, nós fizemos nesse período tal, né? Então, você vai explicar exatamente por quê está mostrando um resultado positivo, porque está mostrando um resultado negativo. E para você poder explicar, você precisa lembrar disto aqui. Opa, vamos pegar a imunologia básica. E é isso aqui que você vai tentar explicar para o paciente. Digamos, olha, o tempo aqui que você fez o teste foi um tempo assim, logo no início dos sintomas, ou então você não sabia se realmente apresentava ou não a doença, né? Então, assim, esse tempo foi muito curto para que o seu corpo pudesse reagir e produzir aí anticorpos numa quantidade específica, numa quantidade mínima que o teste consegue detectar. Por isso que deu esse resultado negativo logo no início, que você veio aqui no laboratório fazer esse teste. Mas como já se passaram 2 ou 3 semanas, você está repetindo, então ele está dando resultado positivo. Por conta disso, o seu organismo ele demorou um tempo mais para poder produzir esses anticorpos numa quantidade em que o seu corpo consegue, em que o teste ele consegue detectar. Pode dar um falso positivo ou até mesmo falso negativo? Pode. O pior de tudo, que na imunocromatografia pode. Apesar da gente estar tendo testes com uma alta sensibilidade, com uma alta especificidade, se for um teste desenhado, executado de um tempo extremamente curto, como está sendo, ou como foi para a COVID, claro que agora eu já tenho os testes melhores. Mas logo no início, a quantidade de testes que estava surgindo, testes rápidos, a gente estava tendo justamente esse problema que você diminuiu a especificidade, a sensibilidade do teste, e isso aumenta a probabilidade de você ter um resultado falso positivo ou até mesmo falso negativo. Eu lembro que teve um artigo que falou justamente de um problema, de algum teste rápido, em que ele não conseguia detectar exatamente os anticorpos contra a Covid-19 e ainda tinha um problema de uma reação cruzada com os anticorpos anti-dengue. Então, a pessoa que teve dengue, por exemplo, ela poderia, de repente, dar um resultado positivo para a Covid por conta desse problema de reação cruzada, mas relacionado justamente com essa baixa sensibilidade e baixa especificidade do teste. Então, esses testes imunocromatográficos, eles precisam ser desenhados, mas que eles tenham essa alta taxa ou essa alta porcentagem de sensibilidade e especificidade. Senão, qual é o sentido de você estar utilizando o teste rápido especificamente para fazer a triagem da população? Não vai ter sentido algum. Então, é isso que a gente precisa verificar em relação aos testes imunocromatográficos. O tempo, qual é a porcentagem de sensibilidade e especificidade. Se for acima de 90%, ok, é um teste altamente confiável, que você tem resultados realmente de fato confiáveis. Só que não basta só isso, você precisa entender o curso da doença. E para você poder entender o curso da doença, você precisa lembrar do seguinte: nós temos a primeira exposição e a segunda exposição. Na primeira exposição, a gente tem quantidade, títulos de anticorpos, IgM, IgG, os títulos eles vão estar numa quantidade um pouco baixa, né? Mas que um teste imunocromatográfico ele consegue detectar essa primeira exposição. Se for uma segunda exposição, então esses anticorpos, esses títulos desses anticorpos, eles atingem o dobro, o triplo, ou 4 vezes mais os títulos iniciais em relação à primeira exposição. Então, logo nos primeiros dias, por exemplo, da infecção, então já pode dar um resultado positivo se eu utilizar o teste rápido. Portanto, o que eu quero deixar claro aqui nessa revisão
é que você precisa interpretar o resultado, se é positivo, se é negativo, né? Dizer isso, né? Essa diferença. Lembrando que é um teste qualitativo, porque você vai estar fazendo esse tipo de diferença. Você lembrar de toda essa parte dessa resposta imune, né? Que você tem uma resposta primária e uma resposta secundária. Você tem resposta à primeira exposição, uma resposta à segunda exposição, e ainda entender o curso da doença. Ah, qual é a doença que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou fazendo de dengue? Ok, de dengue, o que é que eu preciso lembrar? Os anticorpos, eles começam a ser produzidos numa quantidade, né, que pode ser detectada por esses testes rápidos lá para o quinto dia útil. Que quinto dia útil, gente? Eu estou com um pagamento na cabeça, só pode. A partir do quinto dia, tá? A partir do quinto dia, nossa, eu estou com um pagamento na cabeça, Jesus amado. Então, a partir do quinto dia, então a gente já consegue, ou a partir do 10º dia, a gente já consegue detectar uma quantidade mínima de anticorpos para poder dizer se vai ser positivo, negativo, se é IgM, se é IgG. Então, toda essa história em relação à imunocromatografia, então eu preciso entender justamente toda essa influência, entender da imunologia em si. Então, eu preciso pegar a imunologia básica e poder aplicar nesses testes imunocromatográficos. E lembrar que para cada doença eu vou ter uma interpretação diferente. Então, por isso que eu mostrei sobre a hepatite B, eu mostrei sobre a dengue, HIV, né? Qual foi a outra que eu mostrei? Hepatite, já falei. Beta-HCG. Então, para cada um, eu preciso interpretar de uma forma diferente. Lembrando, o que eu estou observando aqui? IgM, IgG? Ou se é positivo ou se é negativo? Qual é o curso da doença? É uma doença, por exemplo, da hepatite B. A hepatite B, ela deu antígeno de superfície positivo. Ok, beleza, tem antígeno de superfície. Significa que esse antígeno de superfície está indicando que o vírus está numa alta taxa de replicação lá nos hepatócitos. Mas essa alta taxa de replicação, ela está me dizendo que é uma infecção aguda ou já está entrando na fase crônica da hepatite B? Eu já não sei, porque eu estou trabalhando com imunocromatografia. Então, são esses detalhes que a gente sempre precisa observar, tá? Mas para a prova, o que a gente precisa lembrar? Teste qualitativo, positivo, negativo, e lembrar justamente desse quadro aqui em relação à primeira exposição e à segunda exposição em relação aos títulos de anticorpos e a relação entre eles. Se é IgM, é infecção recente, se é IgG, é infecção passada. Tá? Então, aqui é só para lembrar. Melhor isso aqui. Não sei por que eu coloquei esses dois. Acho que eu tô ficando doida. Tá. Então, é só para lembrar o seguinte, né? Que a gente, como são testes desenhados para detectar antígeno ou anticorpo, então ele precisa ser carreado ao longo dessa membrana de nitrocelulose para a gente poder verificar esses resultados, se é positivo ou se é negativo, que é aqui que eu preciso chegar nessa interpretação, tá? Da interpretação, o que a gente precisa observar? A linha C, que é a linha do controle do teste, para saber se você executou de forma correta, se colocou a quantidade de amostra, se teve algum tipo de reagente a mais para poder colocar, que isso vai garantir que você executou o teste correto. Se apareceu essa linha C do controle, significa que você fez tudo certinho. E aí você vai para a segunda parte, que é a linha T do teste. Que se apareceu alguma coisa no positivo, mesmo que seja positivo fraco, tá uma sombra em relação à linha T. Se você está na dúvida, repita o teste. Né? Se permanecer a mesma sombra, então é bem provável que seja um teste positivo, tá? Mesmo que seja uma sombra na linha T, a gente precisa interpretar como positivo. Significa que a quantidade de corpo ou a quantidade de antígeno esteja numa quantidade muito baixa, né? Um título muito baixo, que o teste, ele está conseguindo detectar, mas ele não está dando aquele teste positivo, lindo e maravilhoso, mas você precisa ainda considerar como positivo. No negativo, a linha T, ela não aparece de jeito algum, dizendo que a pessoa ela não foi exposta ou ela não tem a doença especificamente. E o teste a gente considera inválido especificamente quando a linha C, a linha do controle, ela não aparece. E aí eu preciso verificar quais são esses fatores, esses interferentes que podem ter acontecido. Pode ser execução de pode ser
a validade do teste, tá? Testes rápidos que já passaram da validade. Passou 2 dias, por incrível que pareça, só passou 2 dias da validade, mas ele pode acontecer justamente isso. Então, são esses detalhes que a gente precisa observar nos testes, quando dá inválido o resultado, para poder ver justamente o que deu errado, o que foi que deu errado especificamente, tá? Mas lembrando que todos os testes rápidos, eles vão me dar esse tipo de interpretação. Ou é positivo ou é negativo. E aí eu preciso interpretar o que quer me dizer esse positivo e o que quer dizer esse meu negativo para que eu tenha segurança para poder liberar esse resultado. Tá? Então, para a prova, é só a gente lembrar. Teste rápido, imunocromatografia qualitativa, vai dizer que é positivo ou negativo. E lembrar, se é exposição primária, então a gente tem uma certa quantidade de títulos de anticorpos. Se é exposição secundária, então tem uma quantidade muito maior. E isso melhora até mesmo a parte da triagem desses pacientes. Da aglutinação direta. Da aglutinação direta, eu preciso lembrar o seguinte, que nós temos antígenos que fazem parte da célula, eles são antígenos justamente que estão presentes lá na membrana dessas células, em que eu posso utilizar anticorpos que detectam justamente esses antígenos naturais. Dentre essas técnicas que eu vou estar aplicando a aglutinação direta, a melhor de todas para a gente poder ver justamente esse antígeno natural da célula é a tipagem sanguínea. Que aí eu vou utilizar a tipagem sanguínea para poder determinar os grupos sanguíneos, a BO e o RH. E dentro da rotina laboratorial, a aglutinação direta ela é amplamente utilizada. Então, pelo menos se realiza em laboratórios exatamente de pequeno porte, pelo menos 10 tipagens sanguíneas por dia. Então, o que você está vendo ali, ou você está aplicando, você está realizando o teste da tipagem, você está, na verdade, aplicando a técnica de aglutinação direta, e que você vai estar justamente verificando a presença ou não desses antígenos naturais. Aí você vai dizer se a pessoa é A positivo, A negativo, né, B positivo. Então, você vai dizer qual é o grupo sanguíneo através da aglutinação direta. Uma outra forma da gente também estar aplicando essa aglutinação direta é quando a gente trabalha exatamente com os testes de Cumbis, direto e indireto. Tá? Que aqui, no caso do teste de Cumbis, eu vou estar vendo justamente a formação desses imunocomplexos, ou seja, a reação entre antígeno e anticorpo, em que a gente não vai estar vendo uma aglutinação direta, especificamente como a gente via antes. Tá? A gente ver esse tipo de reação em meio líquido, tá? Então, a gente precisa de algum meio líquido, geralmente através do soro ou através de um reagente em que a gente vai estar visualizando essa aglutinação direta. Então, lembrando o seguinte, que os testes de Cumbis direto, eles são destinados para a gente poder visualizar a presença de anticorpos que estão aderidos na membrana da célula. Na membrana da célula, que eu digo na membrana da hemácia. E o teste de Cumbis indireto é o que a gente faz de pesquisa de anticorpos contra as hemácias, ou seja, presença de anticorpos anti-eritrocitários, tá? Então, tem esses 2 tipos de teste. Cumbis direto para a detecção de anticorpos que estão grudados já nas hemácias e o teste de Cumbis indireto, porque eu preciso detectar a presença desses anticorpos que estão livres no plasma, só que são anticorpos dirigidos contra as hemácias. Então, eu preciso identificar se o paciente ele apresenta uma condição ou se ele apresenta uma outra condição. Se aí ele vai dar um resultado de teste de Cumbis direto positivo ou um indireto que vai me dar um resultado positivo. Interpretar isso de forma correta. Para a prova, eu só vou precisar que vocês entendam o que é o teste de Cumbis direto e o que é o teste de Cumbis indireto, tá? É isso que eu vou precisar que vocês entendam ou interpretem isso para a prova, tá? Só isso. Da aglutinação indireta. Então, da aglutinação indireta, eu tenho 3 testes que fazem parte dessa aglutinação direta, que a gente chama de testes de aglutinação por látex, ou testes do látex, que são 3 testes, proteína C reativa, o fator reumatoide e o ASO, que é a anti-estreptolise-NAOR. Cada teste ele tem uma função ou uma aplicação específica, né? Para a gente poder analisar, tá? A gente fala de aglutinação indireta porque não é exatamente você vai pesquisar antígenos naturais,
mais você vai procurar de forma indireta a presença desses antígenos ou desses anticorpos que podem estar sendo ativados por algum tipo de ação, de algum tipo de mecanismo externo, como é um processo infeccioso ou algum tipo de processo inflamatório. Tá? E em relação à proteína C reativa, então a proteína C reativa é uma proteína de fase aguda, que é sintetizada lá no fígado, em que ela indica justamente a presença de processos inflamatórios. Então, eu tenho vários tipos de proteínas da fase aguda. Então, além da proteína C reativa, tem a ceruloplasmina, a ptoglobina, ferritina. Então, eu tenho vários tipos de proteínas da fase aguda. Dentre essas, a melhor que a gente trabalha na área do laboratório é a proteína C reativa, porque ela aumenta uma quantidade mínima, um aumento mínimo dessa proteína C reativa, já indica que o paciente está entrando em algum tipo de processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode ser uma inflamação em si ou pode ser uma inflamação decorrente de algum tipo de trauma tecidual. E aí eu preciso interpretar, né, esse resultado, que ele só me diz assim, olha, tem proteína C reativa. Ok, beleza. Em que parte do corpo? Não sei. Então eu preciso investigar para saber se tem alguma relação, se o paciente ele fez alguns outros exames para poder interpretar de forma correta a presença do resultado positivo para a proteína C reativa. Mas de modo geral, é isso que a gente precisa fazer, essa correlação. Proteína C reativa é inflamação. Proteína C reativa é proteína de fase aguda. Fator reumatoide. O fator reumatoide é que a gente tenta, no caso, pesquisar presenças de autoanticorpos. Tá? Então, a pessoa ela começou a sintetizar anticorpos contra ela mesma, anticorpos próprios, que pode levar a algum tipo de processos inflamatórios ou alguns tipos de doenças autoimunes. Então, o fator reumatoide ele foi muito relacionado à artrite reumatoide. Então, eu mostrei para vocês que não é só artrite reumatoide. Eu tenho vários tipos de doenças autoimunes ou outros tipos de doenças, como doenças parasitárias, que pode, por exemplo, levar a um resultado positivo do fator reumatoide. Mas o que eu preciso lembrar sempre sobre o fator reumatoide? Que o fator reumatoide eu estou pesquisando o quê? Autoanticorpo. É isso que eu pesquiso no teste do fator reumatoide. Se a pessoa tem ou não autoanticorpo. Aí o autoanticorpo pode ser contra as classes IgG, IgM ou até mesmo IgA, tá? São essas três classes mais importantes quando a gente faz a pesquisa de autoanticorpo para o fator reumatoide. E ele só vai te dizer isso, olha, tem autoanticorpo para uma dessas três classes ou para essas três classes, não sei. Ele só vai te dizer, tem autoanticorpo. E aí você vai ter que fazer a interpretação da presença desse autoanticorpo. Geralmente, a gente sempre faz a correlação do fator reumatoide positivo com artrite reumatoide, mas pode dar resultado positivo para essas outras doenças aí, que são importantes. E aí eu venho do ASO, né, que é a antistreptolizina O. Então, do ASO, gente, eu vou estar pesquisando justamente anticorpos contra o Streptococcus pyogenes, especificamente, em que a gente vai estar pesquisando se a pessoa tem algum tipo de infecção bacteriana. E aí essa infecção bacteriana pode ser uma glomerulonefrite, pode ser uma febre reumática, mas o ASO, ele indica que a pessoa, ela apresenta ou ela está com um processo infeccioso relacionado com o Streptococcus. E geralmente o ASO, ele sempre vem acompanhado de um processo inflamatório, ou seja, um ASO positivo acompanhado de uma proteína C reativa. O mesmo acontece com um fator reumatoide positivo acompanhado de uma proteína C reativa. Tá? Então, para a prova, é isso que eu vou querer que vocês façam essa correlação. Para que serve a proteína C reativa? O que eu vou detectar nela? Né? O mesmo acontece para o fator reumatoide. Por que eu vou utilizar o fator reumatoide? A presença, detecção de autoanticorpos. E o ASO, porque eu vou estar utilizando o ASO? Vou estar utilizando o ASO para detectar a presença de anticorpos anti-streptolizina. Aí é que eu vou estar pesquisando a presença de infecção por Streptococcus. Tá? Então, vai ser um negócio bem direto na prova. Tá um negócio bem direto na prova em relação à aglutinação do látex. E aí, para finalizar, eu ainda tenho a floculação, tá? Da floculação, eu só preciso que vocês lembrem o seguinte, que a floculação ela é uma interação direta desses anticorpos específicos com os antígenos
em que a gente consegue visualizar isso através do microscópio óptico. E o melhor teste que exemplifica essa relação da floculação é o VDRL. Então, o VDRL contém em seu reagente, né, uma constituição de 3 substâncias, lecitina, colesterol e cardiolipina. Então, aqui, o VDRL é um teste não treponêmico, ou seja, ele não é específico para a detecção de sífilis, mas a gente utiliza para a detecção de sífilis por conta da presença da cardiolipina, que também está presente na bactéria Treponema pallida. E o VDRL ele é muito utilizado para a gente poder detectar essas fases, essas manifestações clínicas da doença. Então, ela dá positivo para a sífilis primária, secundária, a latente precoce, a sífilis congênita e a neurosífilis. As formas mais tardias, como a latente tardia ou até mesmo a sífilis terciária, o VDRL já não me dá um resultado positivo. Tá? Então, assim, o VDRL é um exemplo clássico da floculação, em que eu vou estar observando justamente a formação desses flocos quando eu observo a reação entre a cardiolipina, que está presente no reagente, e os anticorpos contra a cardiolipina, tá? Então, eu vou ter essa reação aqui, que eu vou estar visualizando isso através do microscópio. Então, é isso que eu vou perguntar. Eu acredito que vai estar alguma coisa relacionada na prova sobre o VDRL especificamente. Ou é sobre a floculação, ou para que serve, para que serve o teste do VDRL, tá? Gente, a prova de vocês, como eu falei, ela vai valer 7 pontos, tá? Já está cadastrada lá na plataforma. Os outros 3 pontos são os exercícios que eu passei. Então, para quem ainda não fez, tá? Os exercícios, faça. Para que eu possa contabilizar esses 3 pontos e para que vocês tenham uma nota satisfatória, pelo menos nessa primeira verificação. Dúvidas? Se não tem dúvidas, eu preciso finalizar por aqui antes que a professora Michele me mate. Tá? Bom, se vocês ainda tiverem dúvidas, oi, diga. Professora, é a Kelly. Até quando eu posso estar enviando essas atividades para você? Até o dia da prova. Tá bom. Seu e-mail, né? Isso. Tem 2 exercícios que o link estão presentes na plataforma. É só acessar que vai direto para o link, tá? Certo. Tá bom, então, professora. Obrigada. Tá? Deixa eu ver aqui. Teve gente que me perguntou aqui. Não estou conseguindo acessar o link do exercício. Segundo, certo? Bruna, faz o seguinte, me manda uma mensagem no privado, que aí eu te mando o link direto, tá certo? Para você poder fazer. Bom? Amanhã, ok, o terceiro. O terceiro, tá, beleza, ok. Eu vou checar o terceiro, tá? Alice Penante, amanhã eu ainda vou pro LAC? Amanhã é o que, gente? Amanhã é quarta, né? Olha, o LAC tá liberado, tá? Quarta, quinta e sexta tá liberado, tá? Não tem problema não, vocês podem ir pro LAC, que eu não vejo problema algum. Tá certo? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Tá. Certo. Eu vou precisar falar contigo sobre isso. Sim. Eu sei. Certo, gente? Bom, era isso que eu precisava falar para vocês. Caso ainda tenham dúvidas ou queiram tirar dúvidas, alguma coisa assim, podem mandar mensagem, tá? Que eu vou responder na medida do possível ou o mais rápido possível para vocês. Tá certo? Bom, gente, é isso. Estudem e desde já eu desejo uma boa prova para vocês. Beijos.